Bitcoin mais dividendos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Coin11 ETF que promete pagar dividendos mensais e ainda seguir aproximadamente a valorização do Bitcoin. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Será que o Coin11 é uma alternativa para se aposentar com uma rentabilidade real positiva? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E se você curte o conteúdo aqui do canal, então já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. E antes de começar com o conteúdo, dois disclaimers. Primeiro, que isso não é uma dica de investimentos. E segundo, que para você ter a custódia própria do Bitcoin, a autocustódia, você vai ter que sacar os Bitcoins, comprar e sacar. A famosa frase not your keys, not your coins é sempre válida, ou seja, se você não tem as chaves privadas, você está delegando a custódia do Bitcoin, o que é o caso aqui do Coin11, você está delegando a custódia, você não tem as chaves privadas. Bitcoin de verdade é Bitcoin com chaves privadas. Aqui você está se expondo à valorização do ativo e delegando custódia e por aí vai, mas é importante fazer esse disclaimer aí para as pessoas mais iniciantes. Bom, então entrando aqui no ETF Coin11. O que eu quero falar nesse vídeo? Eu quero falar sobre os dividendos. Será que eles de fato estão conseguindo pagar os dividendos mensais? Quantos são esses dividendos mensais que eles estão conseguindo pagar até agora? E como que está indo a valorização do ETF? Será que de fato eles estão conseguindo uma valorização próxima aí do Bitcoin? Vamos falar sobre tudo isso então no vídeo de hoje. Bom, aqui nós temos a distribuição dos dividendos para o Coin11, que está desde que o ETF foi criado no final de 2024, então relativamente recente. A gente tem uma distribuição aí de dividendos acima de 2% em todos os meses, então próxima de 2,3%, 2,5% em todos os meses, o que é algo bastante alto, é uma rentabilidade bastante alta, e isso se deve ao fato de que o Bitcoin é um ativo bastante volátil e que se valoriza bastante ao longo do tempo. E por que é tão importante falar sobre um ativo que paga dividendos e que tem uma valorização próxima do Bitcoin? Porque quem conhece um pouco mais de economia sabe que a inflação real é a expansão da base monetária. Então, se a gente pegar um agregado monetário como o M2 para medir a inflação real, a gente percebe que a inflação real é maior que os famosos índices de inflação como o CPI ou CPI, por assim dizer, e o IPCA aqui no Brasil. A gente sabe que a verdadeira inflação é a expansão da base monetária. E o que isso significa? Significa que se a gente não tem um ativo que se valoriza mais do que a inflação real, ou seja, a expansão da base monetária, descontado o risco, descontado aí a liquidez, a gente está, na verdade, perdendo dinheiro. A gente pode até estar ganhando dinheiro nominalmente, ou seja, o valor está aumentando, mas nosso poder de compra com aquele valor que está aumentando acaba diminuindo ao longo do tempo. Então, você investiu R$1.000, você depois de um tempo ficou com R$1.300, mas esses R$1.300 compram menos coisa do que R$1.000 comprava quando você começou a investir. E é isso que a gente tem com muitos fundos imobiliários, com muitas ações aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui o Ibovespa corrigido pelo dólar, e desde 2011 a gente não tem, a gente tem uma desvalorização na bolsa aqui se a gente corrigir simplesmente para o dólar. E o dólar também tem uma inflação aí, então, que é maior que o CPI, que é a expansão da base monetária lá dos Estados Unidos. Então, basicamente, quem comprou bolsa aí em 2011 perdeu dinheiro em dólar, sendo que o dólar se desvalorizou. Então é realmente uma desgraça aí. Os investimentos em moeda fiduciária são muito complicados, é muito difícil ter um ativo aí que realmente se valoriza, que tem uma valorização real. E diferentemente disso, o Bitcoin, então, é um ativo que historicamente se valoriza mais do que a expansão da base monetária. Inclusive, tem uma correlação bastante interessante entre expansão da base monetária, liquidez global e o aumento de preço do Bitcoin. Eu falei sobre isso em outro vídeo aí, fazendo uma referência a um artigo da Liu Alden, que mostra aí essa correlação entre a valorização do Bitcoin e a expansão da base monetária e outros ativos. Bom, mas então, resumindo aqui, eu perguntei para o ChatGPT qual a valorização anual média do Bitcoin em dólares. Lembrando que isso aqui está em dólar, então a valorização em real
deve ser ainda maior. De 2011 a 2024, ou seja, no longo prazo, o Bitcoin tem uma média de valorização de em torno de 104%, o que é uma valorização absurda, é um ativo que vem se valorizando muito. Nos últimos 10 anos, então, uma média de 52% ao ano, nos últimos 5 anos de 47% ao ano de valorização, e nos últimos 3 anos, então, menos 5% ao ano, queda no ciclo pós all-time high. É o que diz aqui. Não sei se faz sentido, eu não me lembro muito bem do preço de 2021, mas enfim, é o que o ChatGPT está colocando aqui, vocês podem mandar nos comentários e checar esses números. Mas o fato é que, independentemente disso, a valorização do Bitcoin é muito alta e maior do que a expansão da base monetária. Então, a ideia aqui é distribuição de dividendos com um ativo que a rentabilidade real é maior do que zero. E vamos dar uma olhada então o quão próxima da rentabilidade do Bitcoin o ETF está, porque já vimos aí, são 2 pontos. Então, distribuição de dividendos, ok, eles estão aí cumprindo a meta de dividendos bem altos mensalmente. Agora, a valorização do fundo é o que vamos ver aqui nesses gráficos. Mas antes de falar sobre isso, então, um disclaimer aqui, a gente tem a rentabilidade histórica do fundo, primeiro só o fundo, depois fundo mais dividendos, e depois aí esse índice NEOS BTCI, que é muito próximo do fundo aqui do Coin11 mais dividendos. Então, o que eu fiz? Eu comparei essas 3 coisas aqui na tela que vocês estão vendo. Primeiro, no canto superior esquerdo, temos o Coin11 sem dividendos, no canto superior direito o Bitcoin e aqui embaixo esse NEOS Bitcoin High Income ETF, que é basicamente uma rentabilidade parecida, próxima aí do Coin11 mais dividendos. E o que a gente observou aqui então no diário, como é que funcionou? O que a gente quer ver aqui? A gente quer ver se o Coin11 ou o Coin11 mais dividendos tiver uma rentabilidade próxima do Bitcoin. Primeiro, no diário, foi uma variação próxima, então uma queda de 0,47 aqui no Coin11 e 0,22 no Bitcoin, e uma valorização de 0,055 nesse NEOS Bitcoin aqui, ETF, High Income ETF. Aqui, em 5 dias, temos uma valorização próxima de 5% do Coin11, próxima de 4% do Bitcoin, então tudo muito próximo aqui. Do ETF aqui, então, de baixo, tivemos 5,85 a maior valorização aqui. Então, também tudo muito próximo. Aqui, no mensal, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Eu vou explicar no final do vídeo como é que funciona, de onde é que sai esse dividendo aqui do Coin11 e como é que funciona essa operação financeira. Mas, bom, antes de falar sobre isso, então, a gente vê que no mensal a gente teve uma desvalorização aí do preço da cota do Coin11 e uma valorização do Bitcoin. Mas se a gente considerar aí algo próximo, talvez, do que seria o Coin11 mais dividendos, a gente tem então, por exemplo, aqui para o ETF que eu coloquei aqui embaixo, que é esse índice aqui que o Coin11 busca replicar, a gente tem então uma valorização de 4,70% no mês. Para o ano, a gente tem uma queda do Coin11 de 20%, que é bem maior do que a queda do Bitcoin de 9,51% ao ano. E para o ETF aqui, que é o índice que o Coin11 busca replicar aqui, que está muito próximo da rentabilidade do Coin11 mais dividendos, a gente vê aqui algo mais próximo do Bitcoin, então uma queda de 11,39%, então mais próximo do Bitcoin do que o Coin11 sem dividendos, mas ainda um pouco abaixo. E o que a gente pode concluir então em relação a isso? Que a rentabilidade do Bitcoin acaba sendo maior, em boa parte dos casos, do que do ETF que faz essa operação financeira. O problema é que o Bitcoin não tem os dividendos mensais, certo? Mas, aparentemente, mesmo considerando os ETFs, os dividendos mensais, parece que a valorização do Bitcoin está melhor, pelo menos nesses últimos meses. Então, vamos falar um pouco sobre o Coin11, de onde é que eles tiram essa rentabilidade mensal e quais são os prós e contras disso. Então, basicamente, o Coin11 é um ETF que investe em Bitcoin e vende calls, ou seja, opções de compra para gerar renda extra mensal. Um exemplo prático aqui, então. Você investe R$10 mil no Coin11, que está cotado a 100
por cota. Você compra 100 cotas, então. O fundo vende uma call de BTC com strike 10% acima do preço atual. E você recebe, então, um prêmio de R$300, ou seja, 30% aí. Seria como se você oferecesse liquidez para alguém fazer um trade. Então, no primeiro cenário aqui, se o Bitcoin subir até 5%, é um bom cenário, porque o preço fica abaixo do strike da call. Você continua com as suas cotas, ou seja, você tem a valorização aí, que é a valorização do Bitcoin, você ganha 300 de renda extra e, né, aproveita a valorização do ativo. Então, é um bom cenário, você tem lucro com valorização mais a renda. O cenário 2 seria um cenário onde o Bitcoin sobe, por exemplo, 20%. Então a call é exercida, o fundo vende Bitcoin abaixo do valor de mercado e você ganha um prêmio de 300. Mas perde o ganho completo da alta, ou seja, você tem um lucro limitado aqui nesse segundo cenário. E no cenário 3, então, a call vira pó, ninguém compra, você fica com o Coin 11 desvalorizado, mas ainda ganha os R$300, ou seja, você perde com a queda, mas o prêmio ajuda a reduzir o prejuízo. Então, nesses três cenários, o único cenário onde a valorização é menor do que a valorização do Bitcoin seria no cenário 2 aqui, e como o Bitcoin vem se valorizando bastante e é bastante volátil, parece aí que a rentabilidade do Bitcoin puro foi melhor. Isso pode variar aí, não existe nenhuma garantia de que a rentabilidade do Bitcoin vai ser maior ou vai ser menor do que a do ETF. Mas esses são os cenários aqui para essa operação aqui de venda de call e é assim que funciona. Quais são as vantagens e as desvantagens então? Além do fator claro que eu já mencionei, que se você tem o Coin 11, que é um ETF, ou qualquer outro ETF de Bitcoin, ou se você deixa o Bitcoin na corretora e por aí vai, você está delegando a custódia, que é algo completamente diferente de você fazer a autocustódia do Bitcoin. Mas dito isso, então, esse disclaimer que já foi feito, quais são as vantagens aqui do Coin 11? Ele gera uma renda passiva mensal. O ChatGPT aqui está dizendo também que é ideal para mercados laterais ou de leve alta, o que é verdade, porque nesse caso a gente vai estar nesse cenário 1 aqui, com o Bitcoin se valorizando, mas não chegando no strike, ficando abaixo do strike. E pode reduzir então o impacto de pequenas quedas, que seria cenário 3 aqui, então onde há perda com a queda, mas o prêmio ajuda a reduzir o prejuízo. E as desvantagens, então, é que a limitação em ganhos em altas fortes, e isso é muito comum no Bitcoin, então essa é uma grande desvantagem aqui. Não protege contra quedas grandes, bom, isso nem o Bitcoin, e é mais indicado para investidores conservadores com Bitcoin. Bom, isso aqui é questionável, certo? Porque, na verdade, tem o risco adicional, que é o risco da operação financeira, tem o risco da custódia. Então, entre fazer uma boa custódia própria de Bitcoin ou delegar a custódia e ainda incorrer um risco de uma operação financeira, me parece que a opção da autocustódia, desde que feita corretamente, é mais conservadora, digamos assim. Então, eu não concordo com esse último ponto aqui do ChatGPT. Mas, dito isso, o que eu acho? Minha opinião pessoal aqui, lembrando que nada disso é uma dica de investimentos. É uma opção interessante. Se a gente ver uma valorização do Bitcoin, e claro, a gente vai atualizando vocês aqui sobre a rentabilidade do fundo em relação ao Bitcoin, se de fato for uma rentabilidade, uma valorização, aliás, próxima da valorização do Bitcoin, ou seja, com uma valorização maior do que a expansão da base monetária e com dividendos mensais de mais de 2% ao mês, em termos numéricos, parece ser bastante interessante. Claro, descartando a questão da custódia e por aí vai, em termos simplesmente de rentabilidade e evolução patrimonial, parece ser algo interessante. Mas a gente não tem nenhuma garantia de como esse ETF, o preço desse ETF, vai se comportar no futuro. Por isso que eu quis fazer essas análises aqui e eu pretendo manter vocês atualizados. Então, se vocês se interessam aí nesse tipo de ativo ou mercado financeiro de uma maneira geral, vocês podem ficar ligados aqui e se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar no hype, por aí vai. Então, esse é o resumo aqui. Qual a opinião de vocês sobre esse ETF? Será uma forma interessante de se aposentar com o Bitcoin recebendo dividendos mensais e com uma valorização dos seus ativos acima da inflação real? Ou será que é muito risco para pouca vantagem
e é melhor deixar 100% do Bitcoin em autocustódia? Ou será que uma estratégia mista faz mais sentido? Ou seja, uma quantidade de Bitcoin em autocustódia e um ETF pagador de dividendos aqui para custear as despesas diárias aí numa aposentadoria, por exemplo. Enfim, existem várias possibilidades, a escolha é individual e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Eu vou ficando por aqui então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês amanhã, um grande abraço e até mais.